Senhor a todos, amém? Amém. A igreja pode se sentar, pode ficar à vontade. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom estar na casa do Pai. Mais um dia, mais uma vez, mais uma noite. E é muito bom ter você aqui hoje na nossa casa, na nossa família, para poder receber do trono da casa de Deus uma palavra que vai abençoar a nossa vida, o nosso coração. Tem alguém aqui hoje nos visitando pela primeira vez? Pela primeira vez, acredito que não. Alguém? Não? Gente, para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja de Ressurreição Campos. É um prazer estar aqui hoje, nessa noite, compartilhando com você o que Deus colocou no meu coração. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 21 ao 28. Você que está nos acompanhando agora pelo Instagram, pelo YouTube, que Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor esteja com você na sua casa. Compartilhe essa live com mais pessoas, para que pessoas possam ser abençoadas. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também sejam alcançadas pela instrumentalidade do amor de Deus. Eu tenho certeza que você vai abençoar a sua vida compartilhando essa mensagem. Você é muito bem-vindo aqui. Mateus capítulo 15, nós vamos ler do versículo 21 ao 28. Depois que a gente tem a leitura da Bíblia, deixa ela aberta, fica no texto, porque a gente vai caminhar sobre esse texto. Deus vai ministrar o nosso coração. E o tema da mensagem hoje é: por que às vezes é tão difícil? Por que às vezes é tão difícil algumas coisas acontecerem na nossa vida? Por que às vezes é tão difícil seguir, caminhar, se manter firme, se manter de pé? Por que às vezes é tão difícil, Senhor? Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28, eu vou ler na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher veio e adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Estas são as palavras da salvação, e por elas dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra ela jamais volta vazia e hoje não será diferente, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de nessa noite estar na tua casa, podendo receber uma mensagem que possa transformar a nossa vida, Pai. Nós queremos agradecer, Senhor, por esse ar que estamos respirando, porque é o Senhor dizendo que a sua misericórdia está sendo renovada sobre a nossa vida e que a nossa história ainda não acabou, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo dom da vida, pela essa graça que o Senhor nos concede. Mas nós queremos te pedir nessa noite, Espírito Santo, fala ao nosso coração. Nós queremos, Senhor, ser moldados, transformados, renovados, Pai. E se não for a tua graça, a tua misericórdia, nós seríamos consumidos e destruídos, Pai. Mas nessa noite, Pai, que toda distração ela possa cair por terra no nome de Jesus, Pai. Que nessa noite, Pai, ninguém saia daqui da mesma forma que chegou. Que haja mudança, haja transformação e renovação de vida sobre esse lugar, Pai. Senhor, que eu não te atrapalhe nada naquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, Pai.
que eu seja apenas um canal para trazer a tua palavra, a tua mensagem para o teu povo, Senhor. Mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca, eles sejam sempre agradáveis na tua presença, ao rocha minha, Redentor meu. É por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Nós vamos hoje caminhar sobre esse texto, por isso deixe tua Bíblia aberta nessa passagem. A gente vai fazer uma pregação um pouco mais diferente do nosso habitual, mas Deus ele quer ministrar muito forte ao nosso coração, assim como ele ministrou no meu. Eu não sei se você já se perguntou ou parou para pensar, porque às vezes é tão difícil de caminhar, uma caminhada cristã, uma renovação. Porque às vezes é tão difícil quando a gente tenta fazer coisas certas e parece que nada dá certo, algumas coisas saem errado. Porque surge tanto problema, tanta tempestade na nossa vida, quando a gente deseja caminhar, e a gente tem que entender logo duas coisas: que existe a vontade ativa de Deus e existe a vontade permissiva de Deus sobre a nossa vida. Então talvez, se você está enfrentando alguma coisa hoje, algum problema, alguma tempestade, pode ser a vontade ativa de Deus, ou seja, Deus está permitindo, Deus está colocando essa tempestade na sua vida. Ou talvez seja a vontade permissiva de Deus, que através das suas escolhas erradas, Deus deixou que coisas acontecessem com você, para que você conseguisse aprender com elas. Mas o que a gente tem que entender é que tudo que estamos enfrentando hoje é para o nosso aprendizado. Todo o processo que a gente está passando hoje é para que nós possamos aprender, é para que eu e você possa crescer, amadurecer e avançar. Tudo que você está enfrentando hoje, para pensar, é para você crescer, amadurecer e avançar. Repita comigo, diga: os meus problemas são para que eu possa crescer, amadurecer e avançar. Então, tudo que você está enfrentando, tudo que nós enfrentamos, é para que a gente cresça, amadureça e avance. Tem um estudo que foi feito com ratos do laboratório que eu achei muito interessante, que ele botou ratos em duas situações. Um rato, ele não tinha dificuldade nenhuma para chegar até o seu alimento, colocava seu alimento, o rato ia lá, comia e voltava para descansar. E com outros ratos, era colocado obstáculos, labirintos, que ele tinha que vencer até chegar na comida, e aquele labirinto todo dia era alterado. Todo dia era sendo colocada uma dificuldade nova, para que aquele rato pudesse vencer, para alcançar o seu alimento. E ao final do estudo, o que foi constatado, o que foi percebido é que os ratos que tinham mais obstáculos, eles se tornaram mais inteligentes, mais sinapses foram criadas, eles conseguiam ter um poder de raciocínio melhor, eles conseguiram evoluir e crescer mais do que os ratos que não tinham obstáculo e dificuldade nenhuma. Os ratos que não tinham dificuldade nenhuma, eles se tornaram mais preguiçosos e menos inteligentes. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, os obstáculos que eu e você, que nós enfrentamos, é justamente para que nós possamos crescer, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa avançar. E nessa noite, através dessa história que a gente conhece como a história da mulher Sírio-Fenícia, nós vamos aprender algo poderoso sobre a nossa vida. Uma vida de uma pessoa que foi cheia de obstáculos, cheia de desafio, mas que ela se manteve firme até o final. E o primeiro obstáculo que eu consigo perceber na vida dessa mulher, mas que não impediu que ela avançasse, está no versículo 22. E diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela fala: minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. E aqui está o primeiro desafio que a gente encontra, que a gente olha sobre a vida dessa mulher. Ela tinha uma filha que estava endemoniada, uma filha que se encontrava doente, enferma, passando por problema. E o fato de mostrar que essa mulher é quem foi atrás de ajuda, nos mostra que provavelmente ela era uma mulher viúva que não tinha marido. Porque para aquela sociedade, para aquele contexto,
Era obrigação do homem ir atrás de provisão, de ajuda, de alguma coisa. E se ela foi, é porque ela provavelmente era viúva, não tinha mais marido, ela era uma mulher sozinha, com a filha doente, e ela teve que deixar a sua filha em casa, sozinha, para que ela pudesse buscar ajuda, porque naquela época, naquele contexto, as pessoas não ficavam com quem estava doente. Não é como hoje, quando a gente quer resolver alguma bronca na rua, a gente deixa com o vizinho, deixa com o parente. Não. As pessoas, quando estavam doentes naquela época, com alguma lepra, as pessoas eram expulsas do convívio social. As pessoas, quando estavam endemoniadas, quando a gente tem um Gadareno, elas são colocadas à margem da sociedade. E essa mulher, ela teve que deixar a sua filha em casa, correndo o risco de, quando ela voltar, talvez a sua filha tenha tirado a sua própria vida. Chegando o risco de, quando ela voltar para sua casa, está tudo quebrado, tudo destruído. Mas esses empecilhos, essas dificuldades, não impediam que ela fosse até Jesus. Não impediam que ela buscasse ajuda e trazendo para a nossa vida. Nós, no dia de hoje, permitimos que pequenas dificuldades impeçam que a gente procure Deus. Quantas vezes, talvez isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, você deixou de ir para algo evangelístico, de ir para um culto, porque talvez você chegou em casa com dor de cabeça. Você estava com dor de cabeça, não foi para a igreja hoje não. Quantas vezes, quando você chegou cansado em casa e disse: não vou para a igreja hoje não, eu estou cansado, hoje eu estou com preguiça. Quantas vezes, com pequenas coisas, a gente deixa de buscar a Deus? Quantas vezes você deixou de ir para a igreja porque fez: eu não tenho onde deixar as crianças hoje, mesmo tendo kids aqui? Quantas vezes você talvez trocou um culto por uma pelada que você tinha, uma partida de futebol, ou saiu com seus amigos? Quantas vezes você deixou de buscar a Deus, talvez porque era o último episódio da novela que você tanto gostava? Quantas vezes a gente tem trocado Deus com pequenas coisas que acontecem na nossa vida? Mas o que a gente tem que entender e não podemos permitir é que nada nos afaste da presença de Deus. E a gente olha para a vida dessa mulher, a segunda coisa que a gente vê é que o contexto que ela vivia é uma cidade totalmente pagã. E isso mostra lá no versículo 21, quando diz assim, leia comigo aí, está aí, acompanha, diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Talvez você não saiba, mas a região de Tiro e de Sidom é hoje onde fica o Líbano. O Líbano é uma nação que é perseguidora dos judeus, ela persegue quem é cristão, a tal ponto que, se você olhar o mapa que é criado pela cidade do Líbano, onde Israel está, ele não reconhece Israel como uma nação, ele coloca assim: estrangeiros que invadiram a Palestina. Eles têm tanta raiva do povo de Israel, do povo cristão. Um lugar que naquela época não acreditava em Deus, um lugar naquela época que era contrário aos princípios cristãos. E a gente consegue perceber isso lá em Mateus. No versículo 22, quando Mateus identifica essa mulher, dizendo assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio gritando. O que a gente precisa entender, e é por isso que a gente precisa analisar o contexto histórico das coisas, é que essa expressão cananeia não era utilizada mais no tempo de Jesus. Ninguém reconhecia um povo dizendo que ele era um povo cananeu, não na época de Jesus. Na época de Josué, de Moisés, sim. A gente sabe que tinha o povo hebreu, que era o povo de Deus, e o povo que estava habitando em Canaã, que era o povo cananeu ou cananita, que era o povo inimigo de Deus. E para que a gente possa entender por que Mateus usou isso, porque Mateus ele foi incitado a escrever esse evangelho para quem era judeu. Marcos, lá em Marcos 7, no versículo 26, Marcos não chama essa mulher de cananeia. Veja o que Marcos diz. Marcos diz assim: a mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsassem de sua filha o demônio. Marcos ele já escreve diferente. Por quê? Porque Marcos ele escreve
para os gentios ou pagãos que se converteram lá em Roma. Então, se ele botasse que a mulher era cananeia, o povo não ia saber o que ele estava querendo falar. E Mateus, ele enfatiza isso para dizer o quê? Essa mulher era inimiga do povo de Deus. Essa mulher era odiada por a gente. E a gente começa a olhar para esse contexto. A mulher, além de ter vários problemas na sua vida, ainda vivia em um ambiente totalmente pagão, totalmente contrário às coisas de Deus. Mas isso não impediu com que ela adorasse, não impediu com que ela continuasse buscando a Deus. E talvez é isso que você está enfrentando hoje. Talvez na sua família. A sua família, ela não acredita na fé que você professa. Talvez a sua família não aceita você caminhar em outra religião. Talvez o seu namorado não acredite na sua convicção. E talvez o seu namorado, ou marido, ou esposa quer acabar o relacionamento porque você está indo para a igreja, porque você está professando essa fé. E a gente já sabe quão difícil é a gente caminhar sozinho. E quanto mais caminhar com as pessoas sendo contrárias à nossa vida. Talvez o que você está enfrentando são amizades que estão te afastando de Deus, que estão te afastando da presença de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas Deus, Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe justamente porque Ele trouxe aqui nessa noite. E é justamente para que você não desista de buscar a presença dEle. É justamente para que você não desista de estar próximo de Deus. Assim como essa mulher, ela não desistiu, mesmo tudo estando desfavorável, mesmo tudo mostrando para essa mulher desistir, porque onde ela estava, ninguém acreditava em Deus. Talvez as pessoas, quando ela passava, olhavam para ela e diziam: para de seguir esse Deus, ninguém sabe nem o nome, ninguém sabe nem que Deus é esse, para de seguir esse Deus. Talvez a sua família fazia isso, mas ela continuou acreditando em Deus. E é justamente por isso que Deus quer nessa noite que você continue crendo em Deus, independente da tempestade, da dificuldade que você está enfrentando, porque a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Só para que a gente possa recapitular e entender o que essa mulher estava enfrentando. Ela tinha problema com sua filha que estava endemoniada. Ela tinha problema porque ela era mulher naquela época, no contexto social, ela era excluída, ela era viúva. Ela vivia num ambiente que era pagão. Outra dificuldade que essa mulher encontrava, ela era rejeitada pelo povo de Deus. Versículo 23 diz assim: então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. É interessante notar aqui que, além dessa mulher ser odiada, e Mateus já enfatizou isso quando chamou ela de cananeia, a gente odeia essa mulher, a gente não gosta dessa mulher. Mostra que ela ainda estava sendo rejeitada pelos irmãos da igreja. Mostra que ela estava sendo rejeitada, dizendo: manda ela embora, a gente não quer ela aqui. E quantas vezes eu e você, a gente já não ficou de biquinho, sem querer vir para a igreja, porque algum irmão da igreja olhou com cara feia para você? Quantas vezes você não quis vir para cá, porque alguém falou de maneira mais ríspida com você? Eu não sei se você já percebeu, mas nós somos muito bons em arrumar desculpa para nossa falta de compromisso. Nós somos excelentes em arrumar desculpa para a nossa falta de compromisso. Ah, eu não vou para aquela igreja, eu não vou para aquele lugar porque as pessoas lá são empolgadas demais. Naquela igreja só vai quem é rico. Eu não quero aquele ambiente para mim, não. Naquela igreja eu não vou lá, sabe por quê? Porque fulana vai para lá e ela trai o marido. Eu não vou para lá porque tem aquele cara que só vive bebendo e ele está naquela igreja e eu não vou para lá. Eu não vou para aquela igreja porque ela tem as paredes pretas. Eu não gosto. Eu não gosto de parede preta. Quem já viu igreja com parede preta? Ah, eu vou parar de ir para aquela igreja porque o pastor chegou e
e não falou comigo. Quantas desculpas a gente coloca? Já perceberam que nós somos ótimos em arrumar desculpas só porque a gente não quer demonstrar as nossas falhas, as nossas ausências? E essa mulher, ela poderia fazer isso muito bem. Ela estava cheia de problemas, cheia de dificuldade. Ela era uma mulher sozinha, viúva, abandonada, rejeitada. Ela era uma mulher que vivia num ambiente pagão, que ninguém acreditava em Deus. Ela era uma mulher que os discípulos de Jesus, quando ela chega, ele diz: manda essa mulher embora. A gente não quer ela aqui. Ela poderia ter de tudo para abandonar esse ambiente. Quais são as desculpas que você está dando ainda hoje para justificar as suas falhas? Quais são as suas desculpas que você ainda continua dando para justificar a sua falta de compromisso? Quais são as suas desculpas para você ainda continuar sem servir a Deus? Quais são as desculpas que você dá para que você ainda continue sem participar em célula, para que você continue sem evangelizar as pessoas? Quais são as desculpas que você dá para continuar nessa instabilidade emocional? Quais são as desculpas que você está dando? Mas essa mulher, ela não deixou que nada abalasse ela. Essa mulher, ela não deixou que nada parasse com a busca dela por Jesus, e ela continua atrás dele. Mesmo com dificuldade, mesmo com problema, mesmo com filha endemoniada, mesmo sendo rejeitada, excluída num povo pagão, ela continua buscando a Deus. E outro problema que acontece depois disso tudo, ela experimenta o silêncio de Deus. Versículo 22 e 23 diz assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. E a Bíblia fala no versículo 23: mas Jesus não lhe respondeu. Mas Jesus não lhe respondeu. Jesus ficou em silêncio. Aquele cara que ela via como a salvação dela, Jesus que ela sabia que era o Messias, ao ponto dela declarar: filho de Davi, eu sei que o Senhor é o Messias, eu sei que o Senhor é aquele que haveria de vir. Senhor, a minha filha está endemoniada, você está rasgando o seu coração, abrindo tudo para Deus. E qual é a resposta dele? Silêncio. Silêncio de Deus. E talvez é isso que você está enfrentando hoje. Talvez é isso que você está passando, você está clamando, você está buscando, você está chorando, você está orando, e nada está acontecendo. Nada está acontecendo. E você começa a achar que você foi abandonada. Você começa a achar que Deus esqueceu você. Mas Deus só pode ter me esquecido, não tem como. Eu estou clamando, eu estou fazendo, eu estou lutando, mas nada está acontecendo. Mas entenda que o silêncio de Deus não é ausência de resposta. O silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus, ele também já é uma resposta. Veja que coisa interessante, eu não sei se você já parou para pensar, mas quando um professor ele vai aplicar uma prova, naquele momento que ele coloca a prova na sua mão, ou o teste, o professor fica em silêncio. Por mais pergunta que você possa fazer, por mais dúvida que você possa ter, o professor se mantém em silêncio. Porque ele já deu tudo o que você precisava para enfrentar aquela prova. Ele já te ensinou, ele já deu tudo o que você precisava. Talvez você não pegou, não aproveitou, mas ele já colocou tudo na sua mão. Ele quer apenas que você coloque em prática tudo que foi aprendido. E é isso que acontece quando eu e você, nós estamos passando por uma provação que Deus colocou na nossa vida. Deus já colocou tudo que você precisa. Ele já te ensinou tudo. Ele já deixou pessoas para te mentorear. Ele já deixou a igreja para te ajudar. Ele deixou a Bíblia para te direcionar. E quando você chega na provação e você clama ao Senhor, ele fica em silêncio. Ele diz para você: agora é o momento de você colocar em prática o que você
É o momento de você colocar em prática tudo que eu já lhe ensinei. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente não passa na prova. E o que é que acontece quando a gente não passa na prova? A gente tem que ir para a recuperação. A gente vai ter que estudar mais. A gente vai ter que buscar mais. Vai ter que lutar mais. Talvez mesmo na recuperação você não consegue e a gente é reprovado. Reprovado quer dizer que talvez você vai ter que recomeçar tudo. Talvez você vai ter que voltar lá para o início e começar de novo. Talvez vai levar mais tempo, vai doer, vai ser mais difícil. Mas você precisa recomeçar. Nós precisamos entender que existem desertos na nossa vida que você não deveria estar enfrentando mais. Mas só que você passou por esse deserto e não aprendeu. Você passou esse deserto e você foi reprovado nesse deserto. Você foi para a recuperação e você tem que aprender de novo com essa dificuldade. Mas Deus já queria ter te arrancado dessa tempestade. Talvez você está sendo reprovado e Deus está dizendo: é hora de recomeçar, filho. Volta para o começo. Volta lá para o início, começa de novo. Começa a caminhar de novo. O silêncio não é o abandono, o silêncio é apenas um momento para que você aprenda, entenda, que você volte a essa busca. E o interessante é que essa mulher, mesmo no silêncio, ela não para. Quando a gente olha a atitude dessa mulher, o versículo 25 nos diz assim no versículo 25: e a mulher veio e adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Mesmo no silêncio, mesmo no momento da maior dificuldade, ela continuou adorando ao Senhor. Ela se colocou de joelho e continuou adorando ao Senhor e dizendo: ajuda-me, Senhor. O Senhor é o único que pode mudar a minha história. O Senhor é o único que pode mudar esse contexto. Continuar adorando ao Senhor. Então não pare, continue crendo, continue adorando ao Senhor, continue buscando, mesmo no silêncio de Deus. Pastor, a gente está olhando para a vida dessa mulher, a gente consegue ver que ela estava cheia de problemas, de dificuldade com a sua filha. Ela tem dificuldade porque ela era mulher, era rejeitada na sociedade, ela vivia sozinha, ela vivia num ambiente pagão, ela vivia num ambiente que ela era rejeitada pelas pessoas, pelos irmãos da igreja. Ela vivia num ambiente onde ela teve que lidar com o silêncio de Deus. E a quinta e última dificuldade que ela teve que enfrentar foi continuar mesmo ouvindo palavras duras. Mesmo ela ouvindo palavra dura, ela teve que continuar, porque ela sabia que aquilo era para a edificação dela. Gente, quem é que gosta de receber bronca? Quem é que gosta de ser chamado a atenção, levar uma reclamação? Ninguém gosta, irmão. Ninguém gosta. Mas só que a gente tem que entender que existem situações que são necessárias para que eu e você nós sejamos edificados, para que o nosso coração possa ser extraído a essência, aquilo que há de melhor. Deus, Ele permite algumas palavras duras, algumas coisas na nossa vida, para extrair da nossa vida a verdadeira adoração ao Senhor. Veja o que o versículo 26 fala. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Gente, naquele momento, depois de tudo que a pessoa estava enfrentando, toda a dificuldade, todo o contexto social que ela vivia, toda a rejeição, todo o abandono, o ambiente pagão, sendo rejeitado pelos irmãos, sendo rejeitado pela igreja, recebendo o silêncio de Deus, ainda ser chamada de cachorrinha no final de tudo. Era nesse momento, talvez, que muita gente chutava o pão da barraca e ia embora. Não queria saber mais nada com a igreja, não quer saber mais de igreja. Eu não quero saber mais nada com isso. Mas entenda, Jesus ele não estava querendo agredir aquela mulher. Jesus ele não estava querendo denegrir ou destruir a reputação dela, mas Jesus estava querendo nos ensinar a essa mulher algumas
algumas coisas importantes. A primeira coisa importante que Jesus queria ensinar, ele queria extrair daquela mulher a verdadeira adoração. Ele queria saber a verdadeira motivação que motivava aquela mulher. E também queria ensinar aos seus discípulos coisas que eles ainda não estavam entendendo. Ele precisava trazer ensinamento para aqueles homens. Por quê? Porque aquela nação era um ambiente que os discípulos jamais iriam lá. O judeu, a gente vê na Bíblia, ele tinha tanta raiva do povo samaritano que ele não passava por Samaria, ele fazia um contorno para não passar por lá. Tiro e Sidom era também uma cidade que eles não iam, porque era uma cidade pagã, eles não iriam lá. Jesus leva os homens para lá. Jesus chegando nessa cidade começa a ele: olha, mesmo que vocês julguem que essa pessoa não mereça, todo mundo merece o amor do Pai. Todo mundo tem acesso ao Pai, mesmo que você diga: essa pessoa não merece, essa pessoa não é digna, essa pessoa não vale a pena. Já estou fazendo para ele: todo mundo vale a pena, todo mundo tem acesso ao Pai. E esse ensinamento foi tão importante para a vida daqueles homens, que talvez quando eles estavam discutindo sobre a abertura do Evangelho para o povo gentil, eles provavelmente lembraram dessa situação. Lembra que Jesus nos levou para uma cidade pagã e aceitou aquela mulher? Lembra que ele foi conversar com a mulher samaritana e levou o Evangelho para Samaria? Jesus estava querendo ensinar algo importante para aqueles homens, assim como ele quer nos ensinar algo importante para a nossa vida. E outra coisa que ele queria ensinar, ele queria trazer a verdadeira motivação para aquela mulher. Ele queria extrair e mostrar a verdadeira adoração. Preste atenção, olha para mim se você está meio desligado. O cachorro, na cultura judaica, eles não eram tidos como um pet, um animal doméstico que a gente tem hoje. Assim como um pombo, a gente não tem. Eu nunca vi ninguém criando um pombo dentro de casa, um pardal. Não cria. Mas naquela época, na cultura judaica, o cachorro, assim como um pombo, como um pardal, ele não era um animal doméstico. Mas só que, para a cultura grega que essa mulher estava inserida, o cachorro sim era um animal doméstico. E é por isso que Jesus usou essa analogia, porque essa mulher estava entendendo o que Jesus estava querendo trazer para ela. A gente consegue ver algumas imagens da Grécia Antiga, onde tem homem comendo na mesa e um cachorrinho comendo migalha abaixo da mesa. Então, o que é que Jesus estava querendo ensinar? E o que é que isso representa? E o que é que essa fala da mulher extrai de melhor dela? O que é que essa fala dela traz de importante para a gente? O versículo 27, ela responde assim: e disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que é que essa mulher estava querendo nos ensinar? O que é que Jesus estava querendo nos ensinar? Ela está dizendo que o cachorro que come das migalhas, o cachorro que come mesmo na escassez, está comendo pouco, mas ele nunca abandona o seu dono. Ele nunca abandona o seu Senhor. Ele continua fiel ao Senhor, mesmo na escassez, mesmo com pouco, ele não abandona. E é isso que essa mulher está falando. Olha, o cachorrinho, mesmo comendo pouco, mesmo caindo na migalha, ele está sempre aqui. E é isso que Jesus está querendo nos ensinar. Por quê? Qual é o grande problema? Nós só queremos servir a Deus, só queremos ser fiéis se Ele nos abençoar. E quando não acontece, a gente começa a reclamar com Deus. A gente começa a fazer as coisas certas, começa a andar certinho, para de trair a esposa, para de beber. Para quê? Porque eu quero que Deus me abençoe. Eu começo a fazer as coisas certinhas para quê? Porque eu quero arrumar um emprego. E se não acontecer, você começa a reclamar com Deus. Você começa a achar que você merece isso. E a gente não merece nada. Mas a gente começa a questionar Deus, eu estou fazendo tudo certo, e por que não está acontecendo? E a gente fica reclamando. Mas o que é que essa mulher estava
vida estando no caos, mesmo eu estando cheio de problema, com a filha endemoniada, mesmo eu sendo excluída pela sociedade, mesmo eu sendo abandonada, sendo sozinha, sendo viúva, mesmo eu sendo rejeitada pela igreja, mesmo que eu tenha que enfrentar o silêncio do Senhor, mesmo que eu esteja recebendo palavras duras sobre a minha vida, mas eu continuo fiel e satisfeita com as migalhas que o Senhor deixou para mim. Eu continuo satisfeita, porque o principal na minha vida não é o que o Senhor dá, mas é a sua presença. É isso que nós precisamos entender. Nós temos que estar satisfeitos com aquilo que Deus coloca na nossa vida, independente se é na escassez ou na fartura. O principal para a nossa vida é a presença de Deus. Deus está querendo levar você, levar a nossa igreja para um novo nível de intimidade, de entendimento, de propósito. Deus quer que você entenda que você não está aqui apenas para consumir, para ficar sentadinho. Deus quer que você entenda que você está aqui para ser abastecido, para que você seja enviado lá para fora. Igreja é para o de fora, nós somos chamados para fora. Igreja é para isso, é para você vir para cá, para adorar, cultuar, se encher, para derramar lá fora. Deus quer trazer esse entendimento, esse senso de propósito. Mesmo com dificuldade, mesmo com problema, mesmo na escassez, nós precisamos entender que o principal para a nossa vida é a presença. A presença, ela é suficiente. Mesmo que você tenha sido rejeitado por pessoas. Pessoas talvez te rejeitaram. Pessoas talvez não quiseram estar ao teu lado. Talvez você está passando por um problema financeiro, de saúde. Talvez você está enfrentando problemas afetivos. Talvez o ambiente que você está vivendo hoje não é o melhor. Você queria estar em outro ambiente, em outro contexto. Talvez o que você está vivenciando hoje é um deserto, um silêncio. Mas Deus, Ele quer te levar para esse lugar de suficiência. Esse lugar de suficiência. E para a gente finalizar, eu quero ler apenas esse versículo. Filipenses capítulo 4. Versículo 12 e 13. E o louvor pode ir vindo para cá. Filipenses capítulo 4. Versículo 12 e 13. O que eu acho interessante nesse versículo, e Paulo ele vai nos mostrando que ele conseguiu encontrar esse lugar de suficiência em Deus. Não é nas coisas, não é no ambiente, não é em pessoas. Paulo ele fala lá em Filipenses 4, versículo 12 e 13. Ele diz assim: eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Gente, e a chave desse versículo vai ser a resposta dele no versículo 13. O que Paulo está dizendo é que eu já tive um momento que estava dando tudo certo na minha vida, mas também passei por um momento que tudo começou a dar errado. Eu passei um momento que eu estava comendo de tudo, mas passei um momento que eu tive que passar fome. Eu tive que diminuir o meu padrão de vida, eu tive que diminuir as coisas. Teve um momento que eu estava vivendo em paz, mas teve um momento que eu estava vivendo perseguido. Mas eu aprendi o segredo de viver feliz em qualquer situação. E o segredo de viver feliz em qualquer situação, e ele diz: porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo estava querendo dizer é que a minha suficiência está em Deus. Não são nas coisas, não são pessoas, não são lugares, mas é em Deus. Fique em pé no teu lugar. Feche os teus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado
a tua palavra, ela jamais volta vazia, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós entendemos, Senhor, que nós precisamos estar satisfeitos, Pai, em qualquer situação, em qualquer contexto, porque o principal para a nossa vida, Senhor, é a tua presença, Senhor. A nossa alegria não está em coisas, ou em pessoas, ou em lugares. A nossa alegria está em Deus, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós entendemos que mesmo passando por problema, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por provação, mesmo sendo rejeitado, mesmo que pessoas tenham nos abandonado, Senhor, mas o Senhor nunca nos abandonou, Pai. Amém. O Senhor nunca esqueceu de cada um de nós, Pai. E muito obrigado, Pai, porque todas as pessoas têm acesso ao Pai. Todas as pessoas merecem estar na presença do Pai, Senhor. Então nos ajuda, Pai, a entender que o Teu silêncio, Pai, é um momento de entendimento. Que nós precisamos crescer, Pai. Nós precisamos amadurecer para que a gente possa avançar, Senhor. Nos ajuda, Pai, que mesmo com palavras duras sobre a nossa vida, mas que ela traga edificação, ela traga entendimento, ela traga transformação, Senhor. Pai, leva, Senhor, leva a tua igreja para esse novo nível, Pai. Leva a tua igreja, Senhor, para um novo patamar de entendimento, Pai. Levanta, Pai, a tua igreja. Levanta o teu povo, Pai, para que ele possa sair daqui para derramar sobre a vida de pessoas, Pai. Leva as pessoas, Pai, ao entendimento de que é a nossa missão de ser sal e luz. É a nossa missão de levar a luz aonde está as trevas, Senhor. É a nossa missão e a nossa função, aonde a gente colocar o pé. O reino de Deus está chegando, o reino de Deus está sendo anunciado, Senhor. Então nos ajuda, Pai, a ser boca do Senhor. Nos ajuda, Pai, a proclamar esse evangelho de mudança, de transformação. Que cada um de nós, Pai, possa ser moldados e transformados, para que a gente possa levar isso para outras pessoas, Senhor. Pai, derrama, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo, Pai, sobre a nossa vida. Derrama o Teu Espírito Santo sobre esse lugar, Senhor. Começa, Senhor, a constranger pessoas, Pai, a sair do seu lugar, a não continuar da mesma forma, Pai. Nos leva a um nível de comprometimento, Pai, com a Tua obra. Nos leva a um nível de transformação, de mudança de vida, Pai. Nós não queremos mais ser as mesmas pessoas, Deus. Então nos ajuda, Senhor, nessa noite. Espírito Santo de Deus, Pai, faz aquilo, Senhor, que homem nenhum pode fazer. Que é por vida nessas palavras, que é por poder e mudança nas Tuas palavras, Pai. Para que ninguém saia daqui hoje, nessa noite, da mesma forma que chegou, Senhor. Leva mudança e transformação na vida dessas pessoas, Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, Senhor. E muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nós e através de nós, Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos, que nós agradecemos. E quem crê e concorda diz amém. Amém. Vamos